Conexão com Brasília. Hoje, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve na capital federal para falar, sabe do quê? Da renegociação das dívidas do estado. Edilene Lopes, muito boa tarde. Tem mais polêmica envolvendo o assunto, minha amiga. Pelo amor de Deus, Edilene. Boa tarde, Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia. Agora, pois é, esse assunto é uma novela eterna e sim, sempre tem mais polêmica. Hoje, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve aqui na capital federal, uma reunião na parte da manhã no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, justamente para tratar do PROPAG, que é o plano de pagamento da dívida do Estado com a União, que substitui o RRF, que é o regime de recuperação fiscal. O Estado, ou os estados endividados, têm até o mês de outubro para fazer a adesão. E antes da adesão, eles precisam enviar uma lista dos seus bens, das estatais, dos imóveis que querem federalizar, ou seja, vão entregar para a União em troca de abater parte da dívida que esses estados têm com o governo federal. O que o Matheus Simões veio fazer especificamente nessa reunião com o BNDES? Veio cobrar que o banco acelere a avaliação que vai fazer desses bens. O estado de Minas entregou uma lista com 343 bens, são vários imóveis, como por exemplo o Palácio das Artes, a cidade administrativa, prédios da UENG em várias cidades, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, e o Estado quer saber quanto eles valem para fazer uma lista exata, definitiva e entregar até outubro. O que o BNDES disse hoje ao governo do Estado? Segundo Matheus Simões, o BNDES disse que não tem condições de fazer essa avaliação até outubro, que uma lista, uma avaliação, uma valuation, como se diz no mercado, só poderia ser feito até julho do ano que vem, ou seja, levaria um ano para fazer essa avaliação, mas o prazo de adesão termina em outubro. O que o governo do estado não quer? Fazer uma lista definitiva e depois ter que entregar os bens sem saber quanto eles valem. Eles querem um valor antes. E aí, Matheus Simões deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pedir que ele faça um decreto, já que é difícil alterar a lei do PROPAG, porque é mais uma saga no Congresso Nacional, e que esse decreto preveja que essa lista seja uma lista provisória, ou seja, vai colocar uma lista de bens possíveis de serem federalizados, entregues de Minas para a União, mas que pode ser alterada a depender do valor do imóvel da empresa, ou seja, tem valor X, se eu somar com mais X dá o valor que eu preciso, então vou retirar outros, porque aí o Estado não dá um tiro no escuro. Vamos ouvir um pouquinho do que o Matheus Simões disse na entrevista exclusiva que ele nos deu aqui no estúdio da Itatiaia em Brasília. Travassos. Edilene, um pouco frustrante, porque você imagina, né? Nós estamos devendo dívida herdada, né? Herdamos essa dívida de 175 bilhões de reais. Temos agora a oportunidade de ter redução de juros, importantíssimo para Minas Gerais, a gente tem que aderir ao PROPAG. O governo federal fala que para isso eu tenho de dar bens para ele que somem 35 bilhões de reais. Então tá lá Minas Gerais correndo atrás de juntar esses bens. E que quem vai avaliar esses bens é o BNDES. Então fomos ao BNDES para ver como é que vai ser essa avaliação, porque eu tenho até 30 de outubro, está chegando já a data, para entregar para o governo federal a avaliação e a lista de bens. Aí o BNDES me disse que ele só consegue avaliar em 9 meses. Ou seja, ele não consegue avaliar nenhuma dessas empresas que a gente tem para federalizar antes do início do ano que vem. Quando o meu prazo para fazer adesão, para ter os benefícios de redução de juros, já vai ter acabado. Então eu saí de lá um pouco perplexo. A conversa foi com o diretor do BNDES, foi ministro Nelson Barbosa. Mas a fala dele foi: Matheus, vocês têm que voltar à Fazenda e negociar prazo, porque nós não conseguimos avaliar em menos que isso. Então é o governo federal dizendo que eu preciso pagar ao governo federal, avaliando os bens com o governo federal num prazo que o governo federal não vai conseguir cumprir. Difícil, viu, Edilene? Ouvimos o William Travassos, o governador ou vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que diz que parece que Minas Gerais está numa espécie de pegadinha, porque o governo federal oferece um programa de renegociação da dívida do Estado com a União, mas ele mesmo não consegue cumprir os prazos, e o Partido dos Trabalhadores, segundo Matheus Simões, que é o partido do presidente Lula, não coopera na Assembleia para que os projetos que dependem do Legislativo Mineiro, como por exemplo a privatização da Copasa e da CEMIG, para que esses projetos sejam votados na casa. Então, segundo ele, parece que o governo está numa espécie de pegadinha, o governo de Minas, em relação à renegociação da dívida. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Edilene? Que eles estão fazendo isso porque se o Zema conseguir aprovar o PROPAG, tudo funcionar direitinho, organizar essas dívidas, isso vai ser legal para o Zema. E isso é ruim para o Lula em 2026. É essa jogada? Ô Travassos,
Não sei se é essa jogada, embora estejam em lados opostos, e na política você sabe como é. Mas na entrevista que eu fiz com o Matheus Simões foi importante você ter falado isso. Ele disse o seguinte: ele convidou o governo federal, o presidente Lula, para fazer um estágio sobre equilíbrio de contas em Minas Gerais, quando ele comentou essa história do IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, que foi aumentado, ou que deve ser aumentado pelo governo federal. E ele também falou que o Zema deve estar na chapa do Bolsonaro em 2026, que não há chance de ter um projeto separado da direita no Brasil, porque de fato eles querem levar a eleição da presidência da República. Mas o que o Matheus Simões fala em relação a isso da pegadinha, fica claro que tem algum contorno político, que parece que o governo federal, no fim das contas, na avaliação do Matheus Simões, não quer ajudar o governo de Minas porque está em lado oposto ao do governador Romeu Zema. Ou seja, o contorno político sempre por ambas as partes sendo avaliado como algo que paira numa solução que deveria ser uma solução para atender a população. Lembrando que o Lula já cantou aos 4 ventos aí, né, que segundo ele, por exemplo, ele recebe todo mundo e não olha o partido de ninguém. Quantas vezes ele falou isso? Fala na marcha do prefeito, fala ali, fala aqui, que para ele não importa o partido, o que importa é a região, que ele quer ajudar, quer construir um Brasil melhor. E eu ainda falei aqui outro dia no Conversa de Redação, não, tudo bem. E a gente tem que partir do princípio que também o governo, é uma possibilidade, o governo federal pode dizer, não, mas eu não quero essas empresas não, eu só quero essas aqui. E vai separar o que é interessante para eles. Mas a gente não consegue avaliar, não consegue levantar o preço dessas empresas. Como é que a gente vai fazer isso? Num contrato de papel de pão? Num contrato de boteco regado a uma boa 51? Pelo amor de Deus, amigo. Ô, Edilene, obrigado pela informação, tá bom? Por nada, Travassos, as ordens, um abraço meu amigo. E aqui